de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá, queridos amigos, queridas amigas, participantes do EAC 2020. Aqui é Arthur Valadares, passando aqui para fazer um convite para vocês, para que reservem a data aí do dia 8 de novembro, um domingo, em que teremos a primeira versão online da Conesc, a eConesc, evento que se alternará bienalmente com a Conesc presencial. Teremos exposições, rodas de conversa, com o tema geral, Eu e a Transição, o que tem a ver com isso? Falando, portanto, de temáticas bastante pertinentes para a atualidade do nosso movimento espírita, do mundo, em tudo que temos passado. Então fica o convite, o Orson, inclusive, será um dos participantes de uma das rodas de conversa. Anotem a data e aguardamos vocês por lá. Um ótimo evento para todos, muita luz e muita paz. Estava com o microfone aqui desabilitado, né? Me desculpa. Boa noite, meus amigos. Começando de novo aqui. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos nessa sala, entre dois corações amigos que falam hoje, nessa 10ª edição do Encontro Anual Caibar Schutel, onde nós vamos tratar do tema relacionamentos, crenças e cultura. Trazer primeiro o Joaquim, para fazer as aberturas dele, a apresentação. Joaquim, que é um grande amigo aqui de Limeira. O Joaquim, então, ele é empresário, escritor, palestrante espírita e atuante em grupos de estudo e mediúnico. Joaquim, bem-vindo. Tá no mudo também, Joaquim. Opa! Obrigado. Boa noite, Léo. Desculpa aí, viu? Boa noite aos amigos, internautas, companheiros do EAC. Sejam todos bem-vindos. Muita paz a todos. E trazer o Vinícius também, Vinícius de Araraquara, um grande amigo também. Hoje eu estou muito feliz nessa sala, 2 amigos assim. Fiquei muito feliz. Falei com eles no bastidor, falei com o Orson, é uma alegria muito grande. O Vinícius, ele é de Araraquara, advogado, estudante dos ensinos de Jesus, palestrante conhecido em toda a região, atua também em grupos de estudo, grupos mediúnicos, faz parte do NEP. Bem-vindo, Vi. Boa noite, Léo. Boa noite, Joaquim. Uma alegria imensa compartilhada, pois estarmos juntos aqui, embora não fisicamente, mas no mesmo pensamento, na mesma sintonia, para nós nos apraz muito. É uma oportunidade abençoada. E ainda mais sabendo que há muitos corações congregados conosco, nos acompanhando de suas casas, de seus lares. Então, para nós é uma alegria imensa, imensurável podermos estar juntos para falar dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina. Obrigado pelo carinho, Léo, Joaquim. Bom, nós conversamos aqui, pedimos então o Joaquim vai fazer a primeira parte, né, Vi? Vai abordar inicialmente. Depois o Vinícius faz a parte dele, traz as elucidações.
E o pessoal coloca as perguntas no grupo, no chat, e no final a gente traz essas perguntas, e aí nós vamos conversando e debatendo um pouquinho sobre elas, tudo bem? Joaquim, a palavra é sua, meu amigo. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado. Abração para todos, Vinícius, Léo e a todos os que nos assistem aí. Então, hoje nós temos essa tarefa de conversar sobre esse tema interessantíssimo, que é nós pensamos trabalhar esse tema, começando por fazer um retorno, uma busca às origens ou às definições da palavra cultura. Porque essa palavra cultura, ela tem um leque muito grande de definições. Para dizer a verdade, é um grande desafio, porque cultura, ela significa, ao mesmo tempo, cultivo e instrução. Cultivo, cultura de tomates, e temos cultura em laboratório, e temos cultura como um elemento de instrução. Só que ideias, conhecimentos, envolve crenças, envolve valores, símbolos, instituições, artefatos, padrões de conduta, abstrações de comportamento. Então, é uma coisa assim, que tem um leque muito grande para você estudar. A gente pode tomar, por exemplo, a questão da cruz do Cristo. Ela é culturalmente um artefato, mas para os cristãos ela é símbolo. Ela simboliza, para outros é abstração de comportamento. Então veja que um só elemento dentro desse leque de interpretações que a palavra cultura permite, ele tem várias definições. Estudos recentes feitos na área da antropologia, a palavra cultura chega a ter mais de 160 definições. Tão grande, tão abrangente é esse leque que ela comporta. Então, como nós já dissemos, ela comporta crenças, normas, artefatos, técnicas, padrões de conduta, símbolos, compromissos e por aí vai. Então, para a gente não estender muito essa conversa, essa primeira parte, nós gostaríamos de sintetizar a nossa abordagem em pelo menos 4 componentes da cultura. O primeiro componente que nós gostaríamos de usar é o componente conhecimento. Conhecimento faz parte da cultura. Então, o conhecimento é aquilo que é transmitido, digamos assim, de geração para geração. Então, os pais transmitem aos filhos e esses aos seus descendentes a conhecimento da forma de construir o abrigo, da forma de se proteger das intempéries, de como obter alimentos, e por aí vai. Então, o conhecimento foi sendo transmitido de geração para geração. E hoje nós temos, depois, evidentemente, da sociedade agrícola, da caça da coleta, da sociedade industrial, agora a sociedade da tecnologia, todo um arcabouço de conhecimento. Mas é interessante, se você faz uma análise à luz da antropologia, os antropólogos têm um grande desafio, que é explicar àqueles de nós que somos leigos no assunto, que não existe cultura superior ou cultura inferior. Existem culturas diferentes, existe diversidade. Mas então nós falávamos do conhecimento, agora vamos entrar, por exemplo, na questão das crenças, já que a nossa conversa envolve culturas e crenças. Aqui o leque aumenta ainda mais, porque a crença é aquela aceitação como verdade de algo, de uma proposição, comprovado ou não.
Então, você tem, por exemplo, no capítulo das crenças, um leque imenso de possibilidades. Você tem crenças, por exemplo, individuais, que é aquela pessoa que acredita em lobisomem, que acredita na loira do banheiro. Você tem crenças declaradas ou públicas. Você tem crenças científicas, como o Espiritismo, por exemplo, é uma doutrina, uma crença, não é? Que tem alicerces ou bases científicas. Você tem crenças na cultura da humanidade extravagantes, por exemplo. Eram as mulheres, algumas mulheres grávidas em algumas culturas, sentavam no pilão porque havia essa crença de que o parto era favorecido quando a mulher sentava no pilão. Então, tem as crenças superstições. Até com alguns amigos e eles nos falavam: dar esmola pela janela deixa a pessoa pobre. Olha que coisa interessante. Cada crença extravagante, esquisita, supersticiosa. A mulher e o marido pendurarem a roupa íntima junto no varal faz com que o casamento degringole, o casamento não vá para frente. Então, são algumas coisas curiosas que nós temos que respeitar. Como diz a antropologia, não existe crença superior nem inferior, são crenças diferentes. A base da ideia da antropologia cultural é nós respeitarmos a crença do outro dentro dos padrões desta crença. Por exemplo, nós tivemos recentemente esta eclosão da pandemia da Covid-19. E, lógico, nós tivemos acesso a muitas informações, fake news, informações corretas, e no meio de toda esse universo veio aquela ideia, não é, do envolvimento da alimentação com o morcego como uma das causas deste vírus. E muita gente começou a criticar o hábito de algumas culturas, como é possível a pessoa comer morcego? Mas vamos analisar sob a ótica de quem está fora da nossa cultura, por exemplo. Algumas localidades no Oriente, na Índia, por exemplo, para eles, o nosso hábito de comer carne bovina é um absurdo. Então, nós temos que... Então, dentro desse universo das crenças, nós temos ainda crenças benéficas. Por exemplo, dizem que podar uma roseira na lua nova, entre julho e agosto, ali, faz com que ela cresça, com que ela floresça melhor. Existem já as crenças maléficas, aquelas que produzem o mal. No passado, muitas culturas tinham o hábito de imolar crianças para exigir a proteção divina ou para pedir a proteção divina. Então, veja aí que são crenças maléficas. Kardec vai abordar isso no Livro dos Espíritos, ao explicar que toda crença é útil, desde que ela promova o bem. Toda crença deve ser respeitada, desde que ela promova o bem, não promova o mal. E dentro do universo das crenças, existem algumas bem interessantes, que agora têm sido objeto de estudos da psicologia, que são as chamadas crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? A crença limitante é aquela percepção que nós temos, a ideia que nós fazemos do mundo, das pessoas e de nós mesmos. São geralmente pensamentos rápidos que nós recebemos dentro de casa ou em situações vividas fora de casa no dia a dia. Porque nós, seres humanos, somos seres culturais, fazedores de cultura e receptores de cultura. E no processo de nosso desenvolvimento dentro de casa, nós somos submetidos a algo que a antropologia chama de endoculturação, que é você receber os elementos daquele grupo perfeccionistas que não admitem o erro,
geralmente constroem gerações de indivíduos vítimas de crenças limitantes, né? Que é aquele pensamento, eu não posso errar, ou até a gente vê situações em que a pessoa mente porque não quer ser pega em erro. E vemos casos curiosos: você nunca vai ser nada, você é muito lerdo, você não é inteligente, e isso e aquilo. E a criatura vai introjetando isso e vai transformando isso numa crença limitante, a capacidade de aceitar desafios, crescimento. Então, ela começa a dizer: eu não sou capaz, o outro é melhor do que eu. Se ele consegue algo bom, por exemplo, passa numa universidade, ele não acha que foi mérito dele, ele acha que foi sorte. Então, são exemplos de crenças limitantes que produzem um efeito maléfico, terrível na criatura. E a pessoa começa a repetir isso automaticamente. Na quarta-feira, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Orson, exemplo daquela pessoa que evita participar de grupos de trabalhos de direção, dirigente. Na verdade, é o orgulho da pessoa que não admite ter que ser contra essas coisas de reunião. É um negócio muito burocrático, é muito chato às vezes, muito exige muito da gente. Ela dá uma desculpa, mas na verdade é uma limitação que ela tem de participar em grupo, de aceitar outras ideias, de ser ferindo nesse processo todo. Então, nós falamos do conhecimento, falamos das crenças, temos ainda no capítulo da cultura os valores. Valores, por exemplo, nós podemos definir, como ele está no plano das ideias, em valores, dividir em valores primordiais, né, primeiros, primários ou secundários. Então, o que seriam os valores primários, né? Os valores dominantes, digamos assim? São aqueles relacionados à liberdade de religião, liberdade de vida, de direito à vida e tal. E existem os valores secundários, que estão dentro da cultura. Certas pessoas, por exemplo, quando você chega na casa delas, ela tem como um valor oferecer uma xícara de café ou uma xícara de chá. Você vai em Minas, por exemplo, é uma delícia, né? Você me lembro quando estive recentemente em Minas por causa de um compromisso e chegamos à casa de uma senhora. Enquanto nós não entramos e tomamos um café, comemos um pedaço de bolo, pão de queijo, ela não ficou sossegada. Parecia que era uma ofensa para nós, uma coisa bem mineira, bem gostosa desse povo extremamente hospitaleiro. É um valor que a pessoa tem. Outras têm, por exemplo, como valor presentear uma parturiente. Outras têm como valor retribuir um cartão de Natal. Não abre mão disso. Então, são valores secundários, mas que fazem parte da cultura. E existe ainda a questão do símbolo, que nós gostaríamos de comentar rapidamente, sem nos alongarmos muito, que o relógio aqui está correndo rápido. A questão do símbolo são valores ou realidades concretas ou abstratas às quais nós atribuímos valor. Então, por exemplo, aqui no Ocidente, nós costumamos bater palmas, uma boa apresentação, não é assim? No Oriente, existe a prática de bater palmas para dizer que está feliz. No Japão, por exemplo, no templo shintoísta, o crente, o adepto dessa religião, existe até uma forma interessante. Eles unem a mão, depois uma desce num nível um pouco menor e bate 2 vezes a palma. Está dizendo para o seu Deus: estou aqui. Então, são coisas curiosas, né? Os messiânicos têm uma prática interessante, juntam as mãos, colocam um polegar sobre o outro
O de cima significa o mesmo gesto de bater palmas, quanta significação dentro do universo da cultura. Então, são questões interessantes de serem estudadas. E a ciência que se debruça sobre isso é uma ciência nova. Existe um ramo que é a antropologia cultural, que é uma área muito interessante do conhecimento humano, e é justamente estas são leigos, como nós, que não existem culturas superiores ou culturas inferiores. O que existem são culturas diferentes, né? Diferentes. O ser humano é um ser, para a antropologia, visto sob 3 dimensões. Ele é um ser humano, isto é, fazedor de cultura, fazedor de história, de linguagem, etc. E ele é um ser social, que interage num grupo social, recebe desse grupo e dá para esse grupo como um agente de mudanças. Agora, o grande desafio do antropólogo, do indivíduo que tem a formação nessa área, é realmente apresentar na esfera de ação onde ele trabalha essa ideia de relativismo cultural, de que uma crença, perdão, uma cultura não é inferior à nossa simplesmente porque nós nos consideramos melhores do que ela. Veja o caso, por exemplo, da época de Jesus. Roma considerava a cultura dos judeus como, no entanto, ali dentro do povo hebreu, considerado inferior pelo romano, estava o governador do orbe, o Cristo. O ser mais puro que esteve aqui entre nós. Estava numa cultura ridicularizada, numa cultura vilipendiada pelo romano que se julgava superior. Então, esse tipo de conceito é muito perigoso, é muito danoso para a convivência e para o relacionamento. É chamado de etnocentrismo. Eu considero as culturas a partir do meu padrão étnico, da minha forma de pensar e de ser. E tudo isso produz violência, tudo isso gera agressividade, inclusive. Veja o caso recente que nós tivemos nos Estados Unidos, que sofre com essa questão do preconceito, né? da morte daquele negro Floyd, a repercussão que isso causou por causa do quê? De um procedimento etnocentrista, um desprezo pela outra raça. Então, veja quanta agressividade nós temos aí. Dentro do estudo da antropologia, é tão curioso que até o processo que nós tivemos da presença do povo português aqui, quando colonizou o Brasil, quando chegou a colonização e foi imposto aos índios uma mudança de cultura, digamos assim, a imposição foi visto por alguns antropólogos como um tipo de violência, porque eles foram a deixar a sua crença, a sua forma de se relacionar com a divindade e passar a se relacionar com a divindade que era trazida de fora. Isso nos processos de aculturação, que é o nome que a antropologia usa para uma raça que vem dominar a outra. Para ir encerrando a nossa conversa, amigos, a gente lembra da grandeza desse Espírito que foi Jesus. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículo 6, a gente vai encontrar aquela orientação do Mestre aos seus apóstolos, dizendo assim: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não ides aos gentios, ide primeiro as ovelhas perdidas de Israel. Olha a preocupação de Jesus de não violentar a crença alheia. Veja como Jesus antecede os estudos da antropologia em mais de 2000 anos. Coisa interessante, né? Em ciência de nós refletirmos um pouco nisso, porque isso impacta os nossos relacionamentos, isso interfere na nossa forma de nos comportar com as pessoas dentro de casa e até fora de casa. Agora, para fechar o nosso raciocínio aqui e poder passar a palavra para o Vinícius,
a gente gostaria de falar bem rapidamente, já que estamos falando de cultura, sobre alguns aspectos da cultura brasileira que nos interessam. O brasileiro tem algumas características que são bem interessantes, viu, Léo, Vinícius, amigos? Nós temos algumas nuances em nossa cultura que são especificamente nossas. Por exemplo, o famoso jeitinho brasileiro. Esse é um negócio curioso, né? Esse chamado jeitinho brasileiro, ele chega a beirar, inclusive, uma certa malandragem. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nos nossos relacionamentos, na nossa vida de relação, esse jeitinho brasileiro pode comprometer a nossa condição emocional, psíquica e até espiritual. Essa coisa de querer resolver na malandragem, resolver na força, não é? Isso é uma coisa muito perigosa, é uma falta de respeito com o outro. E outro aspecto interessante da nossa cultura é que nós, predominantemente, somos assim mais afetos, mais acostumados a um hábito de acomodação do que é muito mais dado ao espírito aventureiro do que o espírito disciplinado. Isso vem da época em que nós éramos caçadores e lavradores. Porque o caçador, é uma coisa curiosa, o caçador ele tende a se concentrar na sua caça, ele não se preocupa tanto com o processo para conseguir a caça. Já o lavrador não, aquele que cuida da terra, ele olha primeiro a dificuldade, ele se concentra primeiro nos processos, por isso seus horizontes muitas vezes são mais limitados. Só que ele reconhece, tem dentro de si, que é somente através do trabalho que ele consegue as coisas. Somente através da disciplina que as coisas chegam como devem chegar. Já o aventureiro, aquele que tem na sua alma esse espírito do caçador, ele já tem os seus horizontes assim mais ampliados. Em contrapartida, ele tem esse espírito menos disciplinado, menos cadenciado, menos preocupado com o trabalho. É lógico que essa é uma análise que não deve ser levada a ferro e fogo, né? Porque ela está no plano das ideias. Nós temos dentro de nós um pouco do espírito aventureiro, um pouco do espírito trabalhador, disciplinado. Isso meio culturalmente, o povo brasileiro, nós podemos perceber que existe em nós um pouco mais desse espírito aventureiro, desse espírito não tão interessado em disciplina, desse que deixa sempre para a última hora, não é assim? Que deixa para o outro fazer. Nas casas, por exemplo, mais abastadas financeiramente, nós vemos uma coisa muito, muito triste, que é os pais não ensinarem os filhos a fazerem as coisas básicas do dia a dia. Deixa que a empregada faça, deixa que a fulana, na hora que chegar, ela faz. E aí nós vamos criando aquilo que o professor de geleia. Elas não se preparam para a vida. Tudo é cercado de cuidado, de mimo. A hora que a vida começa a apertar, ela afrouxa. Então, são aspectos da nossa cultura que são interessantes. E, por fim, talvez um dos aspectos mais curiosos da cultura brasileira é essa nossa capacidade de receber culturas de fora. Essa nossa miscigenação, que é muito forte, é muito grande da colonização portuguesa, porque é próprio definida entre as suas origens. Caminhavam por Portugal mouros vindo do norte da África, judeus vindo do Oriente Médio, e esse povo, então, também já era um pouco miscigenado. Chegou aqui, mesclou com o índio, depois com os escravos trazidos da África, num capítulo triste da nossa história, depois os imigrantes europeus. Então, nós temos aqui no Brasil o país do tudo junto e misturado, como se diz, não é? E isso, para alguns estudiosos, talvez tenha sido prejudicial para o nosso desenvolvimento. Isso talvez não tenha sido tão negativo assim, porque toda essa mistura criou no povo brasileiro uma capacidade de ser criativo que espanta.
fora do Brasil, muitos países gostam de brasileiros por causa dessa nossa capacidade de sermos criativos e termos soluções criativas e práticas para tudo. Então, essas seriam, em poucas palavras, a cultura das crenças e dos relacionamentos. Eu penso que poderíamos agora passar para o Vinícius, porque ele vai fazer agora, dar um colorido especial a essa análise. Como nós conversávamos no início, lembrando a música lá do Kid de Abelha, eu fiz o rascunho e o Vinícius vai fazer a arte final. Tudo bem? Depois ele volta para fazer os detalhes que faltam, né, Vi? Obrigado, viu, Joaquim, pelas palavras aí. Ô, Vi, deixo com você, passo para você as palavras, depois a gente volta a conversar. Vamos lá. Primeiro vamos rogar a Jesus que nos ampare, nos inspire, para que a gente possa ficar à altura das análises que nosso irmão Joaquim fez aí. Enquanto o Joaquim falava, eu pensava aqui comigo e ia associando a fala dele, fazendo uma viagem interior sobre tudo aquilo que a gente lê lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre há muitas moradas na casa do Pai, e analisando sobre duplo aspecto, um duplo prisma. Primeiro, relacionamentos é o nosso foco principal aqui. Então, eu ficava pensando, o relacionamento do homem com a natureza. Esse desenvolvimento, cultivando a terra, cultivando o ambiente para lhe proporcionar algo mais agradável, mais seguro, algo que lhe realmente proporcionasse a vida em abundância, abundância material. Mas nós sabemos que somos espíritos percorrendo o carreiro da evolução em busca da conquista das virtudes, do desenvolvimento das virtudes dentro de nós. E como disse bem o Joaquim, é inevitável que nós, nascendo em determinadas regiões, em determinadas localidades, venhamos a adotar hábitos, comportamentos, adquirir aqueles conhecimentos reinantes no ambiente, naquele momento, naquele determinado limite de tempo, naquela época. Considerando isso, nós podemos fazer uma análise dupla. Como o Joaquim começou a fazer, aí explicou que a gente vai tentar também aqui dar a nossa contribuição. Nessa lida com a natureza, o homem vai se desenvolvendo intelectualmente, vai se aprimorando o meio, a morada, os meios de cultivo e tudo mais que a gente sabe que acontece no mundo como o nosso, atualmente no mundo de provas e expiações. Mas nós também sabemos que temos que fazer o cultivo do sentimento, do pensamento, das virtudes do coração. Considerando o foco principal do congresso, que seria a família, nós ficamos nos indagando que contribuição poderíamos dar para que as pessoas saiam daqui mais esclarecidas, mais consoladas, mais orientadas, de acordo com os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, que nada mais é do que o cristianismo redivivo, como bem sabemos. Nós, analisando o contexto social em que estamos imersos, inseridos, nós constatamos que há uma tendência a nós em atribuirmos cultura aos nossos filhos. Cultura, como bem disse o nosso irmão Joaquim, como esse conjunto, esse complexo de conhecimentos. E que Emmanuel vai bem definir isso como sendo o coração da escola. As escolas, os liceus, todos esses institutos têm por finalidade proporcionar a nós, espíritos encarnados, a aquisição de conhecimentos, de aprimoramentos sobre o meio, proporcionando o que nós chamamos de civilização, a tecnologia e tudo mais que nós conhecemos. Mas também Emmanuel nos chama a atenção para algo importante. Ele vai nos dizer que
A cultura, de fato, deve ser um dos nossos objetivos, o nosso aprimoramento intelectual. Mas ele vai além. Ele diz que, assim como temos que desenvolver as duas asas do espírito para alçarmos voo, nós temos que desenvolver os sentimentos, desenvolver o coração. Daí ele nos chamar a atenção para a prática da caridade. A caridade como essa escola do coração, esse instrumento ao nosso dispor para que a gente se aprimore nas relações com os nossos irmãos, que em verdade somos todos nós em humanidade. Daí eu me lembrar de quando Joaquim dizia dos ensinamentos de Santo Agostinho, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando, ao tratar da leitura e dos desafios humanos no mundo de provas e expiações como o nosso, ele nos diz que são dois enfoques. O primeiro é lidar com as vicissitudes, com a inclemência da natureza, tudo aquilo que acontece com o nosso ambiente, tentando proporcionar a nós um bem-estar e tudo que seja necessário para o nosso aprimoramento, nosso desenvolvimento. Mas, como nos esclarecem os espíritos superiores, com esse trato com a matéria, nós desenvolvemos apenas a inteligência. Mas nós temos que dar um passo além, diz Santo Agostinho. Nós temos que desenvolver o sentimento e, para isso, nós temos que lidar com o outro. Ele usa até uma expressão um tanto forte, lidar com a perversidade do homem, das pessoas. Como assim? Nós sabemos que espíritos no processo evolutivo e que cada hora vamos nascendo num lugar diferente, sempre escolas apropriadas ao nosso grau intelectual e moral. Daí Kardec nos chamará a atenção no livro Céu e Inferno, que a crença é uma questão de entendimento, logo devemos respeitá-la. Nós, então, vamos analisando e compreendendo que somos espíritos ainda submetidos um tanto para o nosso desgosto, né? E só depende de nós mudar isto, aos instintos. E o principal deles, diz Kardec na obra A Gênese, é o instinto de conservação, que faz com que nós nos tornemos egoístas, que nós pensemos antes em nós do que nos outros. Por isso que Emmanuel a todo momento nos chama a atenção para a caridade. Não apenas a caridade material, que nos proporciona o desprendimento dos bens materiais, mas a caridade moral, que vai fazendo com que a gente deixe de olhar tanto para nós, para olharmos para o próximo como nossos irmãos. Aí nós vamos conseguindo compreender um pouco mais esse processo cultural pelo qual estamos passando, inicialmente lidando com a natureza, que os cientistas, os antropólogos, os sociólogos chamam de cultura empírica. Começamos a acordar para as questões transcendentais do espírito imortal, sob o enfoque da cultura religiosa, onde o homem percebe que nos fenômenos da natureza há algo além, algo que está fora do seu cabedal de conhecimentos, mas ele já começa, o homem, né, a mulher, o ser humano, a perceber que há um efeito e que todo efeito, tendo uma causa por trás, deve haver uma inteligência por trás. Aí a gente começa a atribuir aos fenômenos da natureza obra de divindades. E como nós, naquele processo evolutivo, incapazes de compreendermos que há uma inteligência única, começamos a trabalhar com a pluralidade de divindades, com vários deuses. E isso vai fazendo com que a gente ache que há algo sobrenatural e, de repente, a gente desemboca para a cultura científica, onde nós começamos a corrigir nossos equívocos e perceber que há somente uma inteligência que mantém a unidade do mundo, do planeta, do universo.
nesse processo como um todo, sabendo agora que somos espíritos imortais, nós temos que nos questionar, assim como Tiago nos questiona, perguntando. Aliás, ele faz uma afirmação. Tu crês, ou seja, tu acreditas que há um só Deus e ages bem ao acreditar nisso. Mas saiba, diz o apóstolo, que os demônios também acreditam, mas estremecem. O que nós fazemos, queremos trazer esta afirmativa de Tiago para fazer a seguinte reflexão. Nós espíritas, ou nós de outras vertentes religiosas, que acreditamos que há Deus. Isto é uma crença, mas comprovada, um conhecimento, uma crença comprovadamente verdadeira. Há um Deus que rege tudo, nós acreditamos. Acreditamos que somos espíritos imortais. Sim, acreditamos. Como temos agido diante da vida? Por que Tiago fala que estremecem, os demônios acreditam e estremecem? Demônios sabemos que não são seres criados à parte. Somos todos nós, demônios, como daimons, seres inteligentes, que nos desvirtuamos diante das situações, nos corrompemos e nos afastamos do cumprimento das leis divinas. Por que estremecem? Porque temos a consciência culpada por estarmos agindo de forma equivocada ou estarmos deixando de fazer o que nos competiria e assim ficamos com medo do desenlace do espírito da carne. A cultura que nós temos está proporcionando a nós, espíritas, uma convicção, um agir sobre o mundo, como devem agir os homens no mundo, mas não nos deixando levar pelas questões do mundo. Como família, primeiro no aspecto restrito dos sanguíneos, temos apresentado aos nossos filhos a escola do coração, que é a caridade, como nos diz Emmanuel. Será que nós estamos agindo de acordo com aquilo que nos compete fazermos? Por isso que nós acreditamos que a doutrina espírita, aliás, temos certeza, que ela nos esclarece para que a gente adote o rumo adequado, o rumo certo. Nesse sentido, considerando os relacionamentos familiares, por ora, no aspecto sanguíneo, nós temos que nos questionar como temos lidado com o mundo material e com aqueles que convivem conosco. Pois a caridade, bem o sabemos, não se restringe, não se limita às questões da matéria, mas vai além. A caridade moral, como consta lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que seria a benevolência para com as pessoas. Ser bom para com os nossos filhos, para com os nossos pais, para com nossos irmãos, para com os nossos agregados, vamos dizer assim, da família. Ser bons com aquelas pessoas que compartilham conosco do ambiente de trabalho, com a sociedade. Ser bons no sentido de compreendermos, entendermos o comportamento alheio, pois, como diz Kardec, crença é uma questão de entendimento. Nesse sentido, nós começamos a ampliar um pouco a questão da cultura, sendo, na nossa sociedade, algo que é ministrado pelas escolas, pelos liceus, pelos institutos de ensino, mas não podemos olvidar jamais do relacionamento, a ciência do relacionamento. E como tal, Emmanuel vai nos chamar a atenção que essa é uma prerrogativa do Cristo. Daí a importância de nós nos instruirmos para aprimorarmos nossos comportamentos, cumprindo assim os 2 mandamentos que Jesus e o Espírito de verdade nos legam.
que para nós é o mesmo ser, o mesmo espírito, que seria: espíritas, amai-vos a todos em humanidade. Espíritas, instruí-vos, que é aprimorar o nosso cabedal intelectual com a aquisição de novos conhecimentos. Mas vejam, gostaríamos de ressaltar aqui a importância de analisarmos esse cabedal cultural que recebemos, tanto nos liceus, nas escolas, como da doutrina espírita, para podermos pautar o nosso comportamento, nos ajustando, nos amoldando aos ensinamentos do Cristo. Há sociólogos que vão dizer assim: existe a cultura pagã e a cultura cristã. Aí nós, analisando isso, ficamos questionando: será que de fato houve já na história da humanidade, com exceção dos primórdios do cristianismo, uma cultura cristã? Pois para nós adjetivarmos a cultura de cristã, ela teria que ser pautada, embasada, orientada pelos preceitos cristãos. Será que já houve isto na Terra? Ou será que nesse processo evolutivo nós estamos olvidando os ensinamentos de Jesus? José Herculano Pires apregou a necessidade da cultura espírita, que seria aquela cultura embasada nos preceitos espíritas, que ele mesmo nos esclarece sendo a cultura cristã em espírito e verdade. Como temos lidado com isso? Nós temos nos dedicado muito, nós que eu digo é a humanidade atual, né, do planeta, em atribuir conhecimento aos filhos, desenvolver-lhes alguns comportamentos artísticos, musicais, de pintura, de dança e tantas outras coisas mais, que no fundo nada mais é a arte do que a forma de expressar um pensamento, um sentimento. A questão que Emmanuel nos suscita é exatamente: será que nós estamos nos esforçando, pois o desenvolvimento das virtudes é atributo pessoal, é uma tarefa pessoal. Será que estamos nos esforçando para desenvolvermos em nós as virtudes do coração? E mais do que isso, como nós sabemos que somos herdeiros de nós mesmos e nos vinculamos àqueles espíritos com os quais hoje estamos encarnados em vidas pregressas, e fará com que nós voltemos com eles em vidas futuras, será que nós temos apresentado aos nossos filhos, sobrinhos, netos, a caridade? Emmanuel sempre nos esclarece dizendo: é muito útil levarmos os filhos e devemos incentivar a espetáculos públicos de arte, mas não podemos de levá-los também para a prática da caridade. E mais, não devemos nós nos privarmos de termos contato com aqueles menos abastados ou mais necessitados do que nós outros. Nesse sentido, nos questionamos: será que já compreendemos que o Espiritismo, esse cabedal de ensinamentos do Espírito imortal, que nos esclarece sobre o que somos, por que estamos aqui, por que passamos pelas mais diversas situações e quais são nossas alternativas futuras? Será que isso foi interiorizado por nós outros? E por que faço essas indagações? Estamos no mês dedicado ao amparo ao suicídio. Setembro Amarelo. Por que ainda há muitos
que, diante das dificuldades, optam por desistir? Será que é porque a cultura humana ainda não absorveu os ensinamentos do Cristo? De que somos espíritos imortais e que estamos na Terra, como disse bem o Joaquim, através do simbolismo da cruz, para passarmos pelas dificuldades em busca do fortalecimento do espírito que somos nós, para a conquista de resiliência, de paciência, de resignação. Se nós formos ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, nós vamos encontrar Lázaro nos dizendo assim: cada época é marcada por uma virtude e uma deficiência. A nossa época é marcada pela atividade intelectual. E o nosso vício é a indiferença moral. E ele ressalta: digo atividade intelectual porque o sábio está além. Ele vê aquilo que a gente não vê. Nós apenas repetimos, fazemos aquilo que fomos orientados a fazer. Por exemplo, o manuseio de um aparelho, como o nosso computador, onde a gente sabe ligar, desligar, plugá-lo, desplugá-lo, utilizá-lo, mas nós não sabemos fazê-lo. Nós sabemos utilizar, é uma atividade intelectual apenas. Não é uma inteligência que transcende a normalidade dos seres. A nossa geração, a nossa época é marcada pela atividade intelectual, mas também pela indiferença moral. E por quê? Será que é porque estamos esquecendo de irmos em busca do convívio social? Pois a cultura, ela ocorre onde há dois ou mais seres. E como sabemos, somos seres gregários. Seres que vivem, que gostam de viver juntos, apesar dos pesares. Apesar de, às vezes, sermos contrariados. Apesar de, às vezes, não conseguirmos compreender, entender o outro, não tolerarmos. Mas isso é um processo. É um processo necessário para o desenvolvimento dos tesouros imperecíveis do espírito. A indiferença moral, a falta da caridade ativa, daquela que nós vamos realizar algo em prol de alguém, nem que seja a compreensão, nem que seja oferecer nosso ombro, nosso ouvido para aquele que quer desabafar, para aquele que está aflito. Termos olhos de ver por trás daquelas pessoas que às vezes nos procuram uma aflição, que quer apenas uma consolação. Relacionamentos. Relacionamentos com a natureza, relacionamentos com o próximo, em família, que é a humanidade. Há muito para nós refletirmos a respeito disso tudo. Mas não podemos e nem temos a pretensão de querermos tratar de tudo e não podemos nos alongar. Por isso, vamos parando por aqui, chamando novamente nosso irmão Joaquim, nosso irmão Leonardo, para trocarmos um pouquinho mais de figurinhas, experiências, né, que nós sempre aprendemos muito com todos. O Joaquim aí, através das suas experiências, o Léo, com suas filhas, sua esposa, sempre nos possibilitando cada hora mais ampliarmos nosso campo de visão. O Joaquim trouxe no início, né? Ele trouxe que toda cultura, né? Ela vem como instrução e, enfim, a crença também ela é útil desde que seja aplicada para o bem. O Vinícius trouxe a questão que é abordada no Livro dos Espíritos, né? Que o progresso moral e intelectual não caminham juntos.
Muitas vezes o intelectual vem à frente e depois traz, por consequência, a moral. E aí tem uma pergunta que vai nos dizer o seguinte: esse jeitinho brasileiro que o Joaquim falou, né? E tanto as crenças como as culturas, aonde ela vai nos limitar? Porque às vezes nós vamos ficar limitados na própria cultura que nós estamos acostumados e não queremos extrapolar a cultura. E temos medo de vencer a crença. Isso impede o nosso progresso, né? Então, a cultura e a crença não atrapalham o progresso, olhando pelo lado espiritual? Vou passar para o Joaquim primeiro, Joaquim, depois o Vinícius trata. Oh, olha, interessantíssima essa questão aí, viu, Léo? A nossa crença, ela não pode se tornar uma crença limitante, como nós falamos agora há pouco, né? Se ela nos faz indivíduos que apenas nos servimos dessa doutrina para que ela nos traga benefícios, aí nós estamos usando o jeitinho brasileiro, é a acomodação, não é? Nós temos que nos servir da doutrina para servirmos a humanidade. Então, não estamos aqui para exigir muitos direitos, temos mais é que abraçarmos os nossos deveres, como ensina, aliás, lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do dever. Aprender a amar o nosso dever de cada dia, porque isso é profundamente libertador. Agora, nós temos que ter essa compreensão da doutrina, dessa mensagem trazida pelo Cristo, pela espiritualidade maior, como a nossa maior oportunidade de nos autodescobrirmos e de nos autossuperarmos, vencermos as nossas limitações. E depois ele mencionou, muito interessante, a problemática da cultura, como Emmanuel aborda, da pessoa que tem uma excessiva cultura, mas não consegue realizar-se no plano espiritual ou no plano moral. O Emmanuel vai dizer uma coisa muito interessante, se eu não me engano, lá no livro da Esperança, onde ele fala que se existe na Terra subdesenvolvimento material, existe também o subdesenvolvimento espiritual. Isso que é pior, que são os indivíduos completamente carentes dos valores do espírito e que mergulham na dor e no sofrimento sem conseguir consolo. Às vezes são cérebros privilegiadíssimos, mas que não entendem bagatelas de resistência diante do sofrimento. Agora nós precisamos introjetar a doutrina espírita dentro de nós. Eu não sei quem é o autor da frase, mas que diz que a gente entra no espiritismo, é a primeira fase. O terceiro e principal momento é quando o espiritismo sai de nós, através da nossa conduta. Quando nós nos tornamos aquilo que o Evangelho fala, cartas vivas da espiritualidade. É quando aquilo que nós estudamos, ele já entrou no nosso coração e começa a modificar a nossa atitude. Então, a gente passa a entender as coisas de outra maneira. O Chico tinha uma frase que eu acho linda, nunca esqueço, quando ele menciona que ali nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, Jesus fala que são bem-aventurados os aflitos, né? E depois da aflição vem a tranquilidade. O nosso problema é a tranquilidade, porque depois dela, se for excessiva, vem a aflição. Então, nós temos que aprender a entender, a enxergar a vida de outro modo. É uma revolução que se opera nesse momento na humanidade, a regeneração, a transformação que deve acontecer dentro dos nossos corações. Tem um padre espanhol, já vou encerrar, ele tinha uma frase muito linda, ele fez uma comparação entre a lenha e o fogo. E nós consideramos ela muito oportuna. Ele diz assim, repare a lenha, quando ela começa a pegar, ela solta fumaça, ela solta elementos da madeira, ela se expande, ela se contorce toda, até que chega uma hora, ela e o fogo são uma coisa só. Olha que imagem linda.
assim é a aflição na nossa vida. Quando ela chega, a gente se contorce, a gente solta grito, a gente solta revolta e tudo aquilo. Até que chega um momento e nós rendemos com ela. Como o Vinícius bem disse, isso nos engrandece. Acho que é isso que nós precisamos aprender a encontrar. Ô, Vi, queria passar para você fazer as considerações também, por favor. Tá no mudo, Vi? O Joaquim foi muito feliz, já falou tudo. É isso mesmo. A lenha, assim como a candeia, para produzir luz, aquecer, calor, tem que se doar, né? Assim somos nós. Para nós produzirmos luz, e é Jesus quem determina, diz para a gente, né? Nos exorta a fazermos brilhar a luz que há dentro de nós. Para isso a gente tem que se doar. Daí a necessidade de nós compreendermos a finalidade da encarnação, compreendermos o sentido das dificuldades, o sentido dos atritos, os atritos que vão aparando nossas arestas para nos ir lapidando como uma pedra bruta, formando assim uma escultura maravilhosa. Muitas vezes a gente refuga um pouco as dores, as dificuldades, porque elas provocam um mal-estar, provocam um incômodo, mas toda mudança de hábito, até para melhor, provoca incômodo. Para termos mais saúde, temos que sair da inércia, do ostracismo, do comodismo, temos que nos exercitar. Como dizem, né? Dos espíritos superiores, os mais sábios, sejam encarnados, desencarnados, até a água parada apodrece. E muitas vezes a gente quer ficar parado. Muitas vezes a gente quer, e não é assim. Como a lenha vai se contorcendo, se misturando com fogo e produz luz, calor. Essa figura que o Joaquim nos trouxe é fantástica, é maravilhosa, né? Eu fiquei pensando na imagem, é uma imagem realmente linda, né? Maravilhosa. A gente busca na Gênese, Kardec vai falar, né? Se o homem não tivesse nenhuma dificuldade, não avançaria, não progrediria, né? Uma outra questão que tem aqui é em relação aos pais, né? Porque às vezes a gente vê o próprio exemplo em casa. Os pais passando falsos valores para os filhos. E aí nós trazemos toda essa cultura de novo, a crença de novo. Como nós podemos romper essa crença, trazer uma educação diferente, a fim de trazer os verdadeiros valores à criação? Porque eu acho que é importante a gente inserir isso na infância, né? Nos preceitos ainda, quando é possível desenvolver as virtudes, né? Ô, Léo, posso pegar carona na sua pergunta aí? Você me dá licença, Vinícius? Eu estava lembrando aqui de uma anotação que o Divaldo coloca num livro, Divaldo Responde, onde ele cita um episódio que aconteceu com a célebre Maria Montessori, uma grande educadora. E dizem que uma mãe chegou para Maria Montessori e perguntou para ela: meu filho está com 1 ano, 2 anos, não me lembro direito. Eu queria que a senhora me dissesse qual é a época porra, porque você já está com 1 ou 2 anos atrasada. Porque a gente tem que começar a educar ele já no ventre materno. Né? Essa é uma colocação muito interessante. Nós, dentro da doutrina espírita, que sabemos que não estamos ligados por acaso como nós temos para o nosso lar, nós sabemos que o processo da educação deve ser preparado antes mesmo do seu nascimento, pela preparação do nosso lar.
preparação do ambiente que vai receber esses filhos, um ambiente equilibrado, um lar equilibrado, de corações que se amem, que se respeitem, não é? Isso é muito importante para receber essas criaturas, porque está lá no livro dos Espíritos, a missão dos pais é muito sagrada. Nós seremos cobrados por tudo que nós fizermos ou deixarmos de fazer. São espíritos que são confiados a nós para que nós os devolvamos a Deus melhores do que quando chegaram. Então, veja aí o tamanho do nosso desafio. Se nós lembrarmos de Jesus, por exemplo, veja que o mestre, com toda a sua bagagem espiritual, espírito puro, ele não dispensou um lar equilibrado. Um lar onde ele encontrou o coração sensível de José, muito estruturado, de espíritos altamente evoluídos, como o nosso querido Eliseu Rigonati chama de espíritos virginais, né? Que já eram espíritos muito avançados. Jesus não dispensou um lar equilibrado. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Só para fechar o raciocínio, eu lembro de uma palestra muito interessante daquele filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella. Ele falou um sistema de crenças e valores que permitam que, pelo menos, nossos filhos não sejam ególatras, consumistas e destrutivos. Então, ele sugere até que a gente mude alguns conceitos dentro de casa. Por exemplo, ao invés daquela ideia do cada um por si, Deus por todos, vamos incutir o um por todos e todos por um. Todos se respeitando, todos se preocupando um com o outro. Um lar harmonioso, onde as pessoas cooperam umas com as outras, é um lar feliz. É um lar onde há respeito. Aquele lar onde a mãe que trabalha fora enfrenta um expediente longo e, de repente, arruma a cozinha, lava a louça. Esse é um lar sem cooperação. E dizia o Isamitiba, debaixo de um sacrificado, de uma pessoa que trabalha demais, ou em cima dessa pessoa está sempre alguém que é muito folgado, não é assim? Debaixo de um sufocado existe sempre, em cima de um sufocado existe sempre um folgado, aquela pessoa que encostou e vai sufocando a outra criatura. Então, isso é falta de respeito. Isso é uma coisa que nós temos que, aos poucos, ir trabalhando. Passar para o Vinícius também, e lembrando que às vezes a gente coloca nossas bases na obrigação dos pais acertarem, né? Com certeza, essa é a missão dos pais, mas cabe nós também, como filhos, entender as nossas obrigações e a nossa missão também perante os pais. Aí vem trazer o nosso compromisso com o relacionamento, né? Não é só o outro que tem que fazer, eu sou parte disso também, né? Passar para o Vinícius, por favor, Vê. Léo, fantástica essa observação, é isso mesmo. Um relacionamento pressupõe duas ou mais pessoas, né? E para que haja um relacionamento sadio, salutar, todos têm que cooperar. Nessa pergunta que você fez sobre a educação dos filhos, um pai, uma mãe que de fato ama o filho, ele procura se aprimorar. Se ele ama o filho, ele vai procurar ser o melhor exemplo possível para o filho. Ele vai tentar estimular no filho o seu aprimoramento através do seu exemplo. Tem um colega, um amigo mesmo, né, que trabalhava ali, frequenta o Portal da Luz, quando eu trabalhava lá. Certa feita, conversando com ele, e ele me falava assim: Vi, você sabe que vendo no meu filho muitas cópias do que eu faço e sabendo que eu sofro com isso, eu estou tendo uma injeção de ânimo a mais para me melhorar, para me aprimorar, para que o meu filho
copiando meus atos, não sofra tanto quanto eu sofro. E é uma pessoa muito intelectualizada, muito esclarecida e que tem se esforçado muito na autoexigência para se tornar um cristão. Pois todos nós devemos nos esforçar nesse sentido, né? E nós ainda não somos, né? Todos nós trazemos nossas deficiências, nossas dificuldades, somos espíritos em trânsito, né? Em transição, tentando se aprimorar. E ele está um passo além de muitos, quando ele começa a perceber que está reverberando no filho os seus comportamentos ruins. E por amar o filho e não querer que o filho sofra, ele já sabia que precisava mudar, se transformar, abdicar de certos comportamentos, mas recebeu uma injeção de ânimo a mais, para que o filho não sofra. Então, quem ama o filho vai se esforçar mais ainda para ser um cristão. Daí eu ter dito naquelas reflexões iniciais, estimular o filho em eventos artísticos, teatro, música, balé, dança, mas também estimular os filhos na prática da caridade e no visitar crianças sofrendo em orfanatos, abandonadas, vendo que há esse outro lado da vida. E ao nos esforçarmos para apresentar isto aos filhos, nós estaremos nos transformando também. É aquela velha história, é dando que se recebe. Você procurando dar o melhor para o filho, consequentemente você vai se dar o melhor. Se esforçar para criar no filho o desapego pelos bens materiais, que no fundo vai fazer com que a gente se desapegue dos bens materiais. Se esforçar para ensinar os filhos, como disse Joaquim, né? Se numa casa tem alguém trabalhando muito, é porque os outros estão ali como um parasita, né? Se esforçar para ensinar os filhos a fazer o que dá muito trabalho, né? Eu percebo em várias famílias os pais falando assim, não deixa que eu arrumo a bagunça. Aí ensina o filho a ser um parasita. Por quê? Porque ensinar o filho a fazer o correto dá trabalho. E não percebe que ele está perdendo a oportunidade de ele se desenvolver ao ensinar o filho. É dando que se recebe. Por isso que gosto muito de uma frase de Rousseau, que ele diz assim, ó, a educação para ser efetiva, veja, educação para ser efetiva, agir sobre a pessoa deve ser antes e acima de tudo afetiva. Se você não desenvolver o afeto, o amor pelo filho, falando assim, puxa, eu quero que meu filho seja feliz. Se eu quero que meu filho seja feliz, eu vou me esforçar para dar amor a ele, mas instrução também. Amai-vos e instruí-vos. Espíritas, amai-vos. Primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E para ensinar, nós temos que aprender. É o que fazemos nesses encontros. Vamos aprendendo. Você não sabe como foi bom para mim esse encontro. Tive que me debruçar sobre assuntos que eu não estudava desde a época de faculdade, há 20 anos atrás. Livros que eu já tinha lido, tive que reler. Quem foi o primeiro beneficiado com isto? Se não eu próprio. Assim é o processo educativo, educacional. Para dar, você tem que conquistar. Conquistando, você vai educando. Se eduque para educar. Por isso que Jesus é considerado o maior pedagogo de todos, né?
Porque ele já se desenvolveu em inteligência, sentimento, e ele tem para dar, que ninguém dá o que não tem. Então, seria mais ou menos por aí, né? O que você acha aí, Joaquim? Complementa aí. Eu acho que agora você colocou tudo que era necessário colocar sobre essa questão. É a base da educação, né? Linda essa frase do Rousseau. A educação, para ser efetiva, ela precisa ser afetiva. Muitas vezes o que falta para nós é o amor mesmo, não é verdade? A maior carência da humanidade é desse Desculpa, eu sentimento de falei amor. Rousseau, é Quando existe Pestalozzi, amor tá? entre os seres que vivem. Ah, é? Ok, excelente. Então, como a gente voltava, o amor é a base de todos esses relacionamentos, né? Independente de cultura. Pode ser uma cultura com grande tecnologia ou com pouca tecnologia. Se faltar amor, falta tudo, não é verdade? A gente lembra de uma família que tinha uma prática muito interessante dentro de casa. Nós nunca esquecemos o hábito, assim que os filhos se alfabetizaram, eles escreviam uma sigla que era assim: a letra N, a letra E, a letra Q, a letra E novamente, A e V. Nequeave. Então, quando, por exemplo, alguém tomava banho e embaçava o espelho do banheiro, alguém ia lá e escrevia Nequeave. De repente, se o carro estava um pouco sujo, empoeirado, outro ia lá e escrevia Nequeave no vidro do carro. Se na cozinha, por exemplo, a mãe cozinhava alguma coisa, a janela ficava embaçada, o outro lá escrevia Nequeave. E sabe o que é Nequeave? É a abreviação para a seguinte frase: nunca esqueça que eu amo você. Então, isso, o tempo todo, eles se retroalimentavam. Nunca esqueça que eu te amo. Nunca esqueça, dentro da nossa vida em família, em vida em sociedade, é esse sentimento do amor. Né? O sentimento dentro da cultura é o mais importante. O Emmanuel vai falar isso lá no Consolador, quando os trabalhadores de Pedro Leopoldo perguntam para ele, mas é intelectual ou apenas com o progresso moral? E Emmanuel vai dizer, o sentimento e a inteligência são as duas asas que nos conduzem a Deus. Mas o primeiro, o sentimento, é o mais importante, porque a parte moral é o núcleo das nossas energias evolutivas. Então, se faltar moral, se faltar sentimento, faltar amor, falta tudo. Quando ele diz assim, a chama da cabeça nunca derrama a luz sem o óleo do coração. A luz sem o óleo do coração. Sem o sentimento, não. Tá com você a peteca aí, Léo. Muito bom, Joaquim, muito bom, Vi. A família, né, o lar, é essa escola maravilhosa que nós estamos inseridos, ora ensinando, ora aprendendo, né? Essa troca que nós precisamos alimentar com o sentimento. E trazendo e nós estamos falando de família, de relacionamentos, olhando muito a questão da família nossa, o nosso próximo, né? E quem é o nosso próximo? Trazendo um pouco isso e trazendo também que o Espiritismo é o futuro das religiões, vamos dizer assim, não a religião do futuro, e olhando para o aspecto família universal, e aí entrando na questão propriamente dita, dizem que muitos não são adeptos da doutrina pela quantidade histórica, pelas informações históricas que se trazem para a doutrina. E aí a população mais simples não consegue, pela baixa escolaridade, compreender. E
E aí foi essa uma pergunta, né? Podem comentar? E aí eu fiquei pensando, se é o futuro das nossas relações também, olhar para a doutrina, como vai ficar isso? Qual é a visão de vocês? Acho que Vinícius primeiro, depois Joaquim, por favor. O Léo, só cortou aqui, só repete o finzinho. A questão principal como está aqui, ó, se não fossem os fatos históricos da doutrina, né, muito mais pessoas seriam adeptos à doutrina. E entendendo que ela é o futuro das religiões, ela vai ser também o futuro das relações, trazendo a essência da doutrina. De fato, esses conhecimentos históricos, mais intelectualizados, afasta as pessoas da doutrina? Então, você sabe que isso é algo bem interessante, né? Muitos estudiosos fazem essa análise, que nós, inclusive Emmanuel, né? Tem um artigo dele no livro, foi repetido no Ceifa de Luz, mas está Entre Irmãos de Dois Mundos, um negócio assim. Chama Supercultura, esse artigo dele. Muitos fazem essa crítica desse intelectualismo que muitas vezes reina no movimento espírita, destituído do amor, do carinho, né, do amai-vos. Pode prejudicar? Pode. Mas a questão principal é o que nos traz a doutrina espírita? É essa noção que nós temos que ter. E nós constatamos isso de uma forma um tanto deturpada, é verdade, mas hoje na televisão como um todo. O que é o objeto de estudo da doutrina espírita? Deus, a alma e a vida futura. O que é comum a todas as religiões. Só que nós damos um passo além. Enquanto as religiões se contentam em acreditar na vida futura sem se debruçar para descobrir o que ela traz, nós nos debruçamos através da mediunidade para investigar o que acontece na vida futura, por conseguinte, os nossos atavismos e tudo mais. Nos filmes, programas televisivos, a gente vê hoje toda hora falando da vida futura, de que somos seres espirituais. Aconteceu isto com o cristianismo. O Cristo veio falar da vida futura, veio não só falar que somos espíritos, mas deu a prova de que somos espíritos. Quando, após a sua desencarnação, ele volta. E deturparam a mensagem. E ele já sabia que isso aconteceria. Tanto que ele disse lá no Evangelho, né, de João, olha, não vos aflijais. Lá no capítulo 14, ele repete no 16. Não vos aflijais. Eu vou voltar para o Pai. Mas no momento oportuno, eu rogarei ao Pai e ele mandará um outro Consolador para vos lembrar do que eu disse e ensinar aquilo que eu não posso vos dizer por enquanto. Por quê? Porque não se dá alimento de adulto para criança. E a humanidade naquela época ainda era criança. Kardec fala muito disto, né? Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. É que o problema dos espíritos superiores é que a gente tem que ler com muita atenção, e Kardec era um, porque eles falam muito com poucas palavras. Como diz uma pessoa muito querida minha, né, do meu convívio, eles são resumidos, né? Eles são muito sintéticos, eles falam um pouquinho. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Então, pode ser, olha, ainda que a gente tente deturpar todos os ensinamentos dos espíritos superiores, como fizeram com os ensinamentos do Cristo, quando a verdade é para chegar e se implantar na Terra, ela vem. Nós, espíritas, poderíamos contribuir de uma forma mais efetiva, não tenha dúvida. Contribuindo com filmes, peças de teatro, música, mas já tem esse movimento cultural, artístico, já tem. Poderíamos.
Mas muito mais do que isso. Poderíamos fazer como os espíritas do século XIX, como Kardec nos relata, né? E é o que acontece com esse amigo nosso, que se esforça para se tornar um homem melhor. E aí, pegando a frase aí do Joaquim, nos transformando na carta viva do Evangelho, na carta viva do Espiritismo. Se nós formos, como diz André Luiz, né, o letreiro vivo da doutrina, nós contribuiremos muito mais do que apenas com o intelectualismo barato. A inteligência é muito importante, não podemos olvidar disso. Mas a inteligência tem que fazer com que, como disse Joaquim, o óleo do amor se derrame, né? A gente tem que alimentar com o óleo do amor, para que a candeia brilhe de fato. E é um processo. O movimento espírita, vamos supor que estivesse degringolado, né? Estivesse corrompido, o que não é o caso. Ainda que estivesse, seria apenas uma pedrinha no meio do caminho. Por isso que os espíritos superiores disseram, lá na 798, né? Ele não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque nós vamos começar a adorar Deus em espírito e verdade, na pessoa do nosso próximo. Vou passar para o Joaquim, e só, porque depois da resposta a gente finaliza também por causa do tempo, mas e trazer também que a doutrina espírita nos leva a olhar pela ciência e pela filosofia, né? Sendo que outras crenças nos afastam disso. Então, às vezes, a ciência e a própria filosofia nos faz ter que raciocinar e mergulhar em conhecimentos que nos assustam um pouco, mas que é necessário, né? Joaquim, com você. Ô, Léo, essa pergunta aí foi muito interessante, viu? E sem a gente querer se alongar muito, mas eu penso que ela tem dois caminhos muito importantes. O primeiro é levar a mensagem espírita ao grande público de forma que ele compreenda essa mensagem. Então, preparar os nossos expositores para que eles transmitam as lições do Evangelho de forma clara, de forma compreensível. Porque nós temos um problema. Às vezes o expositor ele vai passando o tempo, ele quer falar bonito, ele quer usar expressões em compreensão, e aí a mensagem não chega no coração daquela criatura. O processo da comunicação é um processo complicadíssimo. Ele não pode ter ruídos no meio do caminho. Então, essa é uma preocupação das nossas casas espíritas, dos nossos dirigentes. Formar expositores que levem o evangelho para o nosso público. Porque é o que nós precisamos. O que nós precisamos, nós, povo, que estamos aprendendo a doutrina espírita, é o evangelho do Cristo, libertado com as luzes do Consolador prometido. Então, preparar esses expositores, como diz o André Luiz lá no Conduto Espírita, o expositor, uma das suas índices. Essa é uma coisa séria. Nos artigos que nós escrevemos, nos nossos boletins, nos nossos jornais, estamos sendo claros? Estamos usando uma redação que qualquer pessoa compreende? Mesmo um leigo? Quando estamos falando, por exemplo, usamos a palavra perispírito. Será que nós fazemos um parênteses para dizer intermediário entre o corpo e o espírito? Que a pessoa que nunca ouviu fica apoiando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, como você falou, a necessidade do nosso esforço pessoal para progredir. Acaba caindo um pouco naquilo que a gente falou do espírito brasileiro, da nossa cultura acomodatícia. Nós somos acomodados e não queremos estudar. Nós queremos que as coisas cheguem mastigadas para nós. Não queremos frequentar um ESD, não queremos estudar as apostilas.
Nós temos esse problema no curso aqui na nossa casa, é curioso. Nós oferecemos a apostila no começo do ano, o indivíduo adquire a apostila e o ano inteiro no curso você pergunta a aula quem leu no final de semana, antes de começar a aula. Quem leu o capítulo? Que é a coisa mastigada. Então, são duas vertentes. Primeiro, o desafio para a casa espírita e, segundo, o nosso desafio pessoal. O que é que nós estamos fazendo dentro desse processo que o Cristo estabeleceu, que o Vinícius bem alertou, que é do amai-vos e instruí-vos. Não é só amai-vos, é instruí-vos também. Então, nós temos que aprender a ter esse gosto pelo estudo, gosto pela leitura. Leitura não se faz deitado na cama. Leitura não se faz deitado no sofá com travesseiro. Leitura a gente senta em postura de 90 graus na cadeira, pés espalmados no chão, boa iluminação, sem ruídos, e colocamos o nosso foco no livro. Vamos ler com calma, com atenção, com desejo de chegar a algum resultado, né? É aquela coisa séria, reflexão, espírito crítico, comparar o que aquele autor do livro falou com outros autores, não é assim? Isso é a leitura eficiente. Atenção, intenção, reflexão, espírito crítico, poder de síntese. Acabei de ler aquele capítulo, o que é que eu tiro dele? Se eu passar aquilo num espremedor ou num funil, o que é que eu peguei? Então, temos que ter esse gosto pelo aprendizado também. É um desafio de duas. Me lembrou, finalizando aqui também, já me lembrou muito, eu li em um livro, e esse livro foi do próprio Joaquim, tem o boi novo e o boi velho, né? Como é importante, às vezes, em questão de conhecimento, aquele que não tem, a convivência, né? Aquele tempo, o relacionamento, a fim de que possa um aprender com o outro, ter a humildade de receber do outro, ter a humildade de passar. Muitas vezes é a cortina do ego, né, que impede a gente de entender isso. Eu não entendo, não entendo. Não, devagarzinho, vamos lá. Eu ser mais humilde para poder passar a informação mais tranquila, mas são as limitações que a gente encontra também, né? Às vezes tem pessoas que não conseguem. Então, na dúvida, nós possamos trabalhar mais com o amor e com o coração, né? E chegamos ao final aqui. Eu queria agradecer imensamente vocês dois, Vinícius, Joaquim. Que delícia, que noite maravilhosa, que oportunidade única e ímpar para mim, viu? Porque eu vou agradecer o Orson mais uma vez. Porque eu não estava na relação, né? Eu não ia ser o mediador. E por ocasião do evento, eu acabei sendo o mediador numa sala de fazer inveja pelo carinho que eu tenho por vocês. Muito obrigado. Passo para o Joaquim as palavras finais aí e depois para o Vinícius. Nós que agradecemos, viu, Léo? Imensamente a oportunidade de aprendizado, essa troca de experiências, né? Ouvidos pelas vibrações desses espíritos amorosos, que são os coordenadores de todo esse evento maravilhoso que nasceu graças ao trabalho desse gigante que foi Caibar Schutel, né? Esse a todos nós. Nós é que temos que agradecer, saímos renovados desse processo e com a maior responsabilidade ainda de viver tudo isso que nós aqui comentamos. Agradeço a você, agradeço o Vinícius, a direção do IAC, que nos deu essa oportunidade, e a todos os companheiros que tiveram a paciência de ficar conosco esse tempo. Um abraço fraternal a todos e que Deus nos abençoe. Vi, passo para você as palavras finais, por gentileza. Léo, Joaquim, obrigado por compartilharem comigo aí esses momentos alegres, não só vocês, mas todos que nos acompanharam. Nosso muito obrigado. Obrigado ao Orson, que nos
possibilita irmos criando esses vínculos de amizade, conhecendo outras pessoas, agradecer aos bons espíritos, ao nosso anjo da guarda, nosso mentor, que sempre se esforça para que a gente caminhe adiante, agradecer acima de tudo a Jesus e além de Jesus a Deus nosso Pai, pela vida e por tudo que nos possibilita, nos proporciona. E para encerrar, vou acabar com uma frase de Paulo aos Filipenses que resume tudo isso que nós falamos aqui hoje. Quando ele exorta o povo de Filipos a crescer, que o amor deles crescesse cada vez mais em sentimento e em conhecimento, para que eles tivessem o pleno discernimento para aprovarem as coisas santas da vida. Com essa frase eu acabo aí a minha fala e que Jesus nos abençoe, nos inspire, proporcione a todos uma noite de paz, alegria e um estímulo para nos desenvolvermos nos aspectos que Paulo nos recomenda. Um abraço. Lembrando que hoje acabou, então, o ciclo das palestras, né? Mas amanhã nós retomamos com o EAC novamente, a partir das 10 horas. Estejam todos conosco. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Olá, eu sou Orson de Matão. Vocês me conhecem bem. Estou vinculado ao EAC, junto à operosa equipe que realiza anualmente o EAC, o Encontro Anual Kaibarschutel, que completa 10 anos. E este ano será totalmente virtual. Você ouve de fundo aí a música Gigante Bandeirante com o nosso Leleco. Estamos falando do Instituto Eurípides Barçanufo, que ampara famílias, crianças e profissionaliza jovens. E nós queremos pedir a você a possibilidade de você fazer uma inscrição voluntária, um depósito espontâneo, uma contribuição espontânea para auxiliar o trabalho dessa instituição. Já que a inscrição é gratuita, se você puder, deposite qualquer quantia na conta que vai aparecer, que você vai encontrar nesse clipe. Utilize seu WhatsApp para fazer contato com a instituição e ajudar essa notável entidade e iniciativa que ampara crianças, famílias e profissionaliza jovens. Utilize o WhatsApp que aí está. Acesse o site para doação. Tornar-se inclusive um contribuinte mensal. Será a sua ajuda, a sua contribuição espontânea, a sua inscrição voluntária para o evento que acontece. E nós ajudamos uma grande instituição. Muito obrigado a você. Milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br